Nikola Tesla. Talvez você já tenha ouvido falar desse cara. Talvez você já tenha visto o nome dele na traseira de carros. Talvez você já tenha visto pessoas alegando na internet que ele possuía o poder de literalmente criar energia ao redor do mundo inteiro. Eletricidade descentralizada das nuvens. Ele visualizava invenções completas com clareza. Seu cérebro era como um simulador. Ele lembrava de coisas, imagens, sons e páginas de livros após uma olhada rápida. Seu maior rival era Thomas Edison. Dois inventores brilhantes, abordagens opostas sobre energia elétrica e milhões em jogo. Foi uma das rivalidades de negócios mais intensas da história americana. Tesla estava convencido de que 3, 6 e 9 eram os segredos para entender o universo. Ele falava sobre comunicação com outros planetas usando forças que muitos cientistas nem acreditavam. Sabia que buscavam suas ideias e viu outros roubarem seu trabalho ao longo da vida. O tio de Trump é quem examina os arquivos de Tesla depois que ele morre. Bem, tudo isso e muito mais será discutido nos próximos momentos. Então vamos voltar ao começo. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao History Camp. Sou Mark Gagnon e obrigado por se juntarem a mim na minha barraca. Nessa barraca, toda semana, debatemos as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas de todos os povos e épocas. Isso mesmo. Cristos, como você está? Estou ótimo. Pessoal, não temos tempo a perder. Porque hoje vamos mergulhar fundo no homem, no gênio, na figura cujo nome foi apropriado. E vamos passar por todos os detalhes do muito influente Nikola Tesla. Talvez você já tenha ouvido falar desse cara. Talvez você já tenha visto o nome dele na traseira de carros. Talvez você já tenha visto pessoas dizendo na internet que ele tinha o poder de literalmente criar energia para o mundo todo. Eletricidade descentralizada vinda das nuvens, talvez uma máquina de terremotos. Bem, tudo isso e muito mais será discutido nos próximos momentos. Então, vamos voltar ao começo. 19 de julho de 1856, há uma tempestade enorme, e em uma casinha, uma mulher está dando à luz. A parteira olha para o bebê e o chama de criança das trevas. Algo insano de se dizer a quem acabou de ter um bebê, não é? E sua mãe, Duca, olha para o filho recém-nascido e diz algo que acabaria sendo estranhamente profético. Ela diz: não, ele não é uma criança das trevas, ele será uma criança da luz. E esse bebê era o homem que conhecemos como Nikola Tesla. Ambas as mulheres estavam certas, cada uma ao seu modo. O pai de Tesla, Muleton, era padre ortodoxo sérvio e queria que o filho mantivesse a tradição familiar, entrando para a igreja ou exército. Mas a mãe dele, Duca, era algo totalmente diferente. Ela não tinha nenhuma educação formal, não sabia ler, não sabia escrever, mas tinha um talento incrível para a invenção. Ela pode ser a verdadeira mãe da invenção, se posso dizer assim, concorda? Mas em seu tempo livre, ela criava, pequenos utensílios domésticos, ferramentas, coisas que simplesmente tornavam a vida mais fácil. Algumas pessoas dizem que ela entende naturalmente como as coisas funcionam, mesmo sem treinamento formal. E Tesla chegou a dizer que ela era a fonte de suas habilidades inventivas. A família Tesla não era rica de forma alguma. O salário de Bin Laden como padre de vila mal colocava comida na mesa. E ele não era filho único. Ao todo eram 5 filhos, e ele era o quarto. Então ele tinha 3 irmãs, um irmão mais velho chamado Dane, e Dane aparentemente era um prodígio. Com apenas 12 anos, o garoto já era brilhante além da sua idade. Ele era o orgulho da família, o filho exemplar que não errava, e os pais o amavam. Todos pensavam que Dane seria quem iria longe. Mas a tragédia ocorreu de forma cruel e arbitrária. Quando Nikola tinha 5 anos, Dane morreu em um acidente de equitação. E de repente você tem esse irmão mais velho brilhante, herói de Nikola, orgulho da família. No instante seguinte, ele se vai para sempre. A família ficou compreensivelmente devastada, mas Nikola sentiu mais do que qualquer um. Ele começou a ter o que você poderia chamar de quase um colapso psicológico. Ele começou a ter essas visões vívidas e realistas que pareciam irreais e, de certa forma, inacreditáveis. É aqui que tudo fica interessante. Essas visões, em vez de apenas traumáticas, quase desbloquearam algo no cérebro de Tesla. Mais tarde, Tesla descreveu como ele conseguia visualizar invenções inteiras em sua mente com perfeita clareza, não como esboços ou ideias. Era simplesmente uma máquina completa e detalhada que ele podia girar mentalmente e analisar de todos os ângulos, e até testar antes mesmo de colocar no papel. O cérebro dele era como um computador de modelagem. Ele criava engenhocas completas na cabeça, fazia funcionar por semanas só na imaginação, analisando tudo mentalmente. E então ele quase desmontava tudo mentalmente e analisava quais elementos tinham desgaste. Tipo, de verdade, o cérebro dele era como uma IA.
E de acordo com todos, o cérebro dele era simplesmente diferente da maioria das pessoas. Hoje diríamos que ele teria toque, mas antes achavam que era só detalhista. Ele era obcecado por limpeza e meio germofóbico. Ele evitava apertos de mão e não suportava ser tocado, principalmente por cabelo de outras pessoas. Ele não suportava nenhum fio de cabelo encostando nele, quase enlouquecia. Objetos lisos e redondos, como pérolas, o deixavam enjoado. Mais tarde na vida, ele até precisava calcular o volume exato da comida antes de poder comer. Ele literalmente fazia cálculos antes do jantar, avaliando quantos gramas e miligramas de cada coisa ele estava ingerindo. Ele era obcecado por números, especialmente os divisíveis por 3. Tesla acreditava que 3, 6 e 9 eram a chave para entender o universo. Ele dava 3 voltas no prédio antes de entrar e usava 18 guardanapos nas refeições, que é 6 vezes 3. E ele simplesmente se recusava a ficar em qualquer quarto de hotel, a menos que o número fosse divisível por 3. Para a maioria das pessoas, parece, que talvez ele tivesse algum tipo de doença mental. Para Tesla, isso tinha um significado maior, como se esses números fossem parte de um código oculto com o qual ele precisava estar em sincronia. Apesar de suas excentricidades, ou talvez por elas, Tesla era uma máquina nos estudos e tinha memória fotográfica. Ele lembrava de coisas, imagens, sons e até páginas de livros após uma olhada rápida. Falava 8 idiomas. Quero dizer, sérvio, tcheco, inglês, francês, alemão, húngaro, italiano e até latim. Os professores ficavam impressionados. Seus colegas provavelmente pensavam que ele era só um certinho, já seus pais notaram que aquele filho estranho podia, na verdade, ser um gênio oculto. Na escola, Tesla resolvia problemas de cálculo de cabeça tão rápido que os professores achavam que ele estava colando. Eles não acreditavam que alguém resolvesse problemas de matemática sem escrever. Mas Tesla simplesmente parecia se desligar por um momento. Ficava com um olhar distante e então dava a resposta calmamente. Os hábitos de sono e alimentação eram tão estranhos quanto o restante da personalidade de Tesla. Ele se acostumou a dormir só 2 horas por noite, afirmando que era suficiente. Às vezes cochilava, mas quase sempre estava acordado. Ele caminhava de 8 a 10 milhas diárias, independentemente do clima, pois acreditava que isso estimulava sua criatividade. E quando Tesla estava aos 14 anos, ele se matriculou no Ginásio Real Superior em Karlovac, onde deveria completar um programa de 4 anos. Ele terminou em 3 anos, não por se exibir ou se achar melhor, mas porque estava genuinamente entediado com o ritmo normal da educação. E então chega um momento que muda tudo. Em 1875, Tesla ganha uma bolsa para frequentar o Politécnico Austríaco em Graz, uma das escolas técnicas mais prestigiadas de toda a Europa. Isso foi algo enorme para, um garoto sérvio nascido em uma pequena vila que hoje fica na Croácia, certo? É algo inacreditável. Os pais dele estavam orgulhosos, e seus professores obviamente ficaram muito impressionados. E o próprio Tesla estava animado por estar em um lugar que realmente poderia desafiá-lo. E no seu 2º ano no Politécnico, Tesla foi a uma palestra do professor Poschel Püschel sobre engenharia elétrica. E o professor estava exibindo um dínamo de Gramme, um dos primeiros tipos de gerador que também podia funcionar como motor, mas havia um problema. Ela usava escovas em comutadores, gerando faíscas e desperdiçando energia. Enquanto todos assistiam à demonstração, Tesla já pensava em eliminar as faíscas e tornar o aparelho mais eficiente. Ele pensou que seria possível criar um motor movido por corrente alternada em vez de contínua, eliminando a necessidade das escovas. Isso não saía da cabeça dele. Ficou obcecado em descobrir como fazer o motor de corrente alternada funcionar. Ele caminhava por horas, repassando o conceito e tentando visualizar como as correntes elétricas poderiam girar suavemente sem escovas. E por causa da natureza obsessiva de Tesla, isso começou a sair pela culatra enquanto ele estava na escola. Ele ficou viciado em jogos de azar. He got hooked on gambling. Como pôquer ou bilhar, tudo que permitisse testar sua inteligência e transformar em jogo seu conhecimento de estatística contra outros. Ele era ótimo nisso, o que agravava o problema. Ganhava o suficiente para sustentar o vício, mas perdia o bastante para se complicar. E o dinheiro da bolsa dele começou a sumir nesses jogos de cartas e nas diferentes apostas. E quando o pai dele descobriu que ele estava apostando, ficou furioso. Você precisa entender, o pai dele é um padre ortodoxo. Ele vê o filho brilhante que deveria orgulhar a família desperdiçando tudo por jogos de cartas. Tesla tentou parar várias vezes, mas sempre recaía. E por fim, a mãe dele juntou o pouco dinheiro que tinham e enviou para ele, esperando que isso o ajudasse a pagar as dívidas e colocar a vida de volta nos trilhos. E em vez de pagar as dívidas, o que Tesla faz? Sim, ele volta direto para a mesa de jogos achando que poderia recuperar tudo, e perdeu tudo em uma única noite assim mesmo.
Quando percebeu que apostou todo o dinheiro suado da mãe, algo quebrou dentro dele. Parou de jogar na hora e nunca mais voltou, mas o estrago já estava feito. Ele não pôde continuar os estudos nem concluiu a faculdade. Tesla passou anos vagando pela Europa Central, pegando empregos que conseguia e trabalhou como desenhista técnico. Ele ensinou matemática e física em sua antiga escola e tentou descobrir o que faria a seguir. Mas o problema do motor de corrente alternada nunca saiu da sua cabeça. Ele andava pelas ruas de Budapeste ou Praga, conversando consigo mesmo, desenhando diagramas na terra com gravetos, fazendo experimentos em sua mente sem parar. Então, em 1882, algo incrível aconteceu. Tesla estava Crazy happens. Tesla andando por um parque em Budapeste com um amigo, recitando casualmente uma frase do Fausto de Goethe, quando de repente parou e teve uma visão da corrente alternada. Ele escreve em sua autobiografia: "O brilho se retira, terminado está o dia de labuta. Se ali adiante apressa-se, explorando novos campos da vida." Ao dizer essas palavras, a ideia surgiu como um raio e a verdade foi revelada. Desenhei com um graveto na areia o diagrama mostrado 6 anos depois em meu discurso no Instituto Americano de Engenheiros Eletricistas. As imagens que vi eram nítidas, claras e sólidas como metal e pedra, tanto que disse ao meu companheiro: "Veja meu motor aqui, observe enquanto o inverto." Não consigo começar a descrever minhas emoções. Nem Pigmalião, ao ver sua estátua ganhar vida, poderia ter ficado mais comovido. Tesla havia acabado de inventar o princípio que daria energia ao mundo moderno. Claro, ter a ideia era uma coisa, construí-la de fato, uma história completamente diferente. Tesla ainda era um estudante de engenharia sem dinheiro, meio que entre empregos, com hábitos estranhos e uma mente cheia de ideias malucas que a maioria das pessoas simplesmente ignorava. Ele precisava de dinheiro, ferramentas e, talvez mais do que tudo, precisava de um grupo de apoio. Ele precisava de pessoas ou até mesmo de uma única pessoa que realmente acreditasse nele. E essa pessoa acabou sendo o inventor mais famoso dos Estados Unidos. Alguém que se tornaria tanto o chefe quanto o maior rival de Tesla. Mas antes que isso pudesse acontecer, Tesla precisava encontrar uma maneira de cruzar o Atlântico com quase nenhum dinheiro e, de alguma forma, convencer um dos homens mais poderosos do mundo a lhe dar uma chance. E esse homem é Thomas Edison. Então, em junho de 1884, Nikola Tesla chega aos Estados Unidos. A caminho do navio, ele perde tudo: sua passagem de trem, sua bagagem, seus pertences pessoais. Quando chega a Nova York, tudo o que ele tem são 4 centavos no bolso. Para Tesla, a América é terra de oportunidades. Hora de seguir em frente. Ele trabalhou para a empresa europeia de Edison em Paris, e seu chefe de lá lhe deu uma carta de apresentação para Thomas Edison. Então, Tesla vai até a sede de Edison na Quinta Avenida, número 65, e de alguma forma consegue uma reunião com o inventor mais famoso da América. Ele inventou a lâmpada, o fonógrafo e trabalhava nos primeiros filmes. Se algo era inovador e empolgante, o nome de Edison provavelmente já estava ligado a isso. Ele também era absurdamente rico. Ele comandava uma operação gigantesca com centenas de trabalhadores e, você sabe, diferentes instalações ao redor do mundo, investidores fazendo fila para investir em qualquer coisa que ele fizesse a seguir. Quando esse garoto europeu magro disse que pode melhorar os sistemas elétricos de Edison, parece que Edison riria e o mandaria embora. Mas tem uma coisa sobre o Edison: ele era obcecado por achar talentos. Ele dava chance a quem provasse ter habilidades reais de engenharia. Tesla ainda veio com ótima recomendação de Paris. Então Edison dá um emprego para Tesla na hora. Mas, cara, esses dois não poderiam ser mais diferentes. Quero dizer, Edison era prático, tentativa e erro, fazia as coisas, quebrava as coisas, agia rápido, tipo, vamos lá. Enquanto o cérebro de Tesla funcionava completamente ao contrário disso. Esse era o cara que criava máquinas inteiras na mente e as operava mentalmente por semanas antes de tocar no metal. Depois, Tesla ficava sentado olhando para o nada. De repente, ele dizia ter resolvido o problema em que trabalhavam. He described exactly what needed to be built down. Ele descrevia exatamente o que precisava ser construído, nos mínimos detalhes, porque já tinha testado tudo mentalmente milhares de vezes em sua cabeça. Edison achava que tudo aquilo era mágica, uma farsa, ou que ele estava apenas sendo preguiçoso. Ele não fazia ideia de como o cérebro de Tesla funcionava. Como confiar em alguém que afirma inventar coisas sem um protótipo não fazia sentido, Edison estava acostumado a ser o cara mais inteligente da sala. E agora aparece esse estrangeiro que parece entender engenharia elétrica em um nível diferente. Mas os métodos de Tesla funcionavam. Edison enfrentava ineficiência em seus geradores de corrente contínua, que desperdiçavam energia e quebravam frequentemente. Tesla analisou o sistema, isolou-se em seu laboratório mental por alguns dias e voltou com um redesenho que solucionou a maioria dos problemas. Edison ficou impressionado, mas também um pouco preocupado. Esse novo cara fez melhorias que a equipe de engenheiros de Edison não descobriu.
E aqui é onde a história fica realmente interessante. E isso mostra bem o tipo de pessoa que Edison era. Ele chama a Tesla para conversar em particular e faz uma proposta. $50 mil. $50 mil se conseguisse tornar a corrente contínua mais eficiente. $50 mil em 1884 era uma quantia que mudava a vida de qualquer pessoa. Isso equivale a $1,5 milhão para Tesla, que contava centavos e foi a uma reunião com 4 moedas de 1 centavo no bolso. Isso muda a vida de qualquer um. Tesla mergulha no projeto com sua conhecida obsessão, trabalhando 18 horas por dia durante meses e redesenhando todo o gerador de Edison. Tudo, desde os sistemas até as máquinas e os materiais, tudo do zero. E ele melhora a eficiência. Ele reduz os problemas mecânicos e basicamente cria uma nova geração de máquinas de corrente contínua. Foi brilhante, de verdade. Isso teria levado anos para a equipe de Edison. Quando Tesla apresenta suas melhorias, Edison fica impressionado e surpreso. Os projetos funcionam como prometido. Eles eram mais confiáveis, eficientes e solucionaram problemas que atormentavam Edison há anos. Então Tesla entrou no escritório de Edison. Ele pediu seus $50 mil, mas Edison olhou para ele e disse: Tesla, você não entende o nosso humor americano. Deixa a ficha cair. Só pense em como você se sentiria. Tesla passou meses revolucionando o sistema elétrico de Edison, o trabalho mais importante de sua carreira até então. E Edison respondeu: era só brincadeira. Come on, dude, we're just goofing around. Você achou que eu ia pagar $50 mil? Não, obrigado pelos esquemas, mas não faremos isso. Tesla está furioso. E sinceramente quero dizer, eu não culpo ele nem um pouco. Quero dizer, eu ficaria furioso. Isso não era só sobre dinheiro, era sobre respeito, certo? Tipo, o Tesla é um cara bem minimalista, mas só o fato de prometerem algo pra ele, ele fazer o trabalho e depois alguém voltar atrás no que prometeu. Edison mente pra ele, aproveita seu gênio pra resolver problemas de engenharia e depois trata isso como se fosse brincadeira. Tesla pede demissão na hora. Oi pessoal, vamos fazer uma pausa, pois se você tem ou trabalha em uma pequena empresa, vou facilitar sua vida agora. Vamos supor, hipoteticamente, que você tem um pequeno, negócio de imóveis, certo? E você está tendo dificuldade para controlar as matérias-primas, o cronograma de produção, emitir faturas para os clientes, todas essas coisas. Então, é por isso que eu quero te falar sobre Odoo, beleza? Porque com Odoo é uma plataforma de negócios tudo em um que simplifica tudo. Agora você tem gestão de estoque, você tem manufatura. Aplicativos de contabilidade tornam tudo mais simples. Então agora, se você tem uma pequena empresa, pode monitorar o estoque em tempo real, agendar chamadas de produção de forma mais eficiente e enviar faturas automaticamente, tudo a partir de uma única plataforma. Você recebe um CRM personalizado para acompanhar leads e dar sequência ao contato com clientes em potencial, aumentando suas taxas de fechamento. Antigamente você provavelmente teria que contratar, algum operador de Ivy League, um empresário que fosse um Ivy League operator, business person that's, able to make everything happen for you. But now with Odoo, isso elimina tudo isso. E tenho certeza de que você está pensando, ok, se isso vai facilitar minha vida, me dar mais tempo livre para passar com meus amigos, família, jogar softball e ainda me fazer ganhar mais dinheiro, deve ser absurdamente caro. Mas aqui está a boa notícia. Ouvintes deste programa ganham um teste gratuito de 14 dias com o Odoo ao acessar odoo.com.odoo.com camp. Odoo.com. Use o código CAMP e ganhe 14 dias grátis para testar. Se não gostar, não precisa continuar. O Odoo facilita sua vida, reúne tudo em um só lugar, economiza tempo e aumenta seus ganhos. Agora, voltando ao programa, ele tem um problema. Ele está desempregado em outro país, sem dinheiro ou conexões, e o mercado para engenheiros elétricos brilhantes, mas excêntricos, não estava aquecido em 84. Depois, Tesla passou o ano seguinte aceitando qualquer trabalho que encontrasse. E nesse momento, isso literalmente significava que ele estava cavando valas e trincheiras para o departamento de obras da cidade de Nova York. Quero dizer, é insano, só imagina isso. Uma das maiores mentes da história. Ele simplesmente revoluciona a engenharia elétrica, passando dias com uma pá na mão, cavando buracos na rua por $2 por dia. Depois ele disse que esse foi um dos períodos mais humilhantes da vida, mas tinha ideias brilhantes, embora fizesse trabalho pesado para sobreviver. Mas às vezes, o fundo do poço é exatamente onde você precisa estar para encontrar a oportunidade certa. Então, em 1886, Tesla conheceu Alfred S. Brown, que era superintendente da Western Union, e Charles F. Peck, um advogado de patentes bem-sucedido. Eles ouviram rumores sobre o trabalho de Tesla com Edison e ficaram curiosos sobre suas ideias para melhorar os sistemas elétricos. Tesla detalhou sua visão para motores de corrente alternada, o mesmo avanço que teve naquele parque em Budapeste, e seguia obcecado por isso. Brown e Peck eram espertos o suficiente para reconhecer um gênio quando viam um. Então eles deram a Tesla o apoio financeiro que ele precisava para começar sua própria empresa, a Tesla Electric and Light Manufacturing Company.
Tesla, enfim, tinha laboratório, equipamentos e liberdade para desenvolver seu motor de corrente alternada sem supervisão. Tesla ficou absurdamente produtivo em 1887 e 88. Ele registrou mais de 30 patentes, não só melhorias ou ajustes em tecnologias existentes. Esses foram avanços importantes na engenharia elétrica que ninguém jamais tinha visto antes. Ele criou motores de corrente alternada polifásicos, novos geradores, sistemas de iluminação avançados e lançou as bases da rede elétrica moderna. O foco principal de todo esse trabalho era o motor de indução de corrente alternada, máquina que Tesla visualizava em sua mente há anos. O motor de Tesla utilizava campos magnéticos giratórios para mover o rotor, sem escovas ou faíscas, sendo muito mais eficiente que qualquer coisa feita por Edison. Em 16 de maio de 1888, Tesla foi convidado a apresentar seu trabalho no Instituto Americano de Engenheiros Elétricos em Nova York. Foi algo enorme. Todos os principais engenheiros elétricos e líderes da indústria estariam lá. Tesla se levantou diante de uma sala cheia de especialistas e basicamente anunciou que havia resolvido um dos problemas fundamentais da engenharia elétrica. A apresentação dele foi chamada, abre aspas, um novo sistema de motores e transformadores de corrente alternada. E isso realmente surpreendeu todo mundo. Tesla não apenas descreveu seu motor, ele o demonstrou. Ele tinha protótipos funcionando que podiam alimentar máquinas de forma mais eficiente do que qualquer um já tinha visto antes. A comunidade de engenharia ficou completamente atônita. Aqui estava esse inventor desconhecido, que tinha trabalhado em algumas empresas diferentes e basicamente redesenhou como a energia elétrica poderia funcionar. Mas alguém na plateia prestava atenção redobrada. Esse homem era George Westinghouse, principal concorrente de Edison na eletricidade. Ele já trabalhava com energia CA para a iluminação, mas enfrentava o mesmo problema com motores que obcecava Tesla. Westinghouse sabia que quem conseguisse construir um motor de CA prático poderia controlar o futuro da energia elétrica. Após a apresentação, Westinghouse logo procurou Tesla com uma proposta que mudaria a vida dos dois. Westinghouse queria comprar a patente de Tesla e contratá-lo como consultor. Mas isso não seria como a situação com Edison. Westinghouse estava oferecendo dinheiro de verdade, muito dinheiro mesmo. Ele ia pagar a Tesla 60 mil adiantados pela patente, mais uma taxa anual de consultoria de 2.500, além de royalties de $2,50 para cada cavalo vapor dos motores Tesla que a Westinghouse vendesse. Hoje, só o pagamento inicial seria 2 milhões. Tesla finalmente encontrou quem compreendesse o potencial revolucionário de seu sistema de corrente alternada. Westinghouse não comprava só patentes. Ele estava apostando toda a sua empresa na visão de Tesla sobre como a energia elétrica deveria funcionar. Edison, enquanto isso, provavelmente estava começando a perceber que tinha cometido um erro enorme. Esse estranho jovem estrangeiro, que ele havia enganado em $50 mil, acabara de fechar um acordo com seu maior rival, ameaçando destruir todo o império elétrico de Edison. A Guerra das Correntes estava para começar e seria algo inédito no mundo dos negócios. Dois inventores brilhantes, visões opostas sobre energia elétrica e milhões de dólares em disputa. Edison tinha reputação e uma base de consumidores, mas Tesla e Westinghouse possuíam algo mais forte, uma tecnologia superior. Tesla passou de um imigrante sem dinheiro a multimilionário literalmente em poucos anos, mas o mais fascinante na personalidade de Tesla é o seguinte: ele não se importava com o dinheiro. O que o animava era que finalmente alguém entendia sua visão e estava disposto a apostar tudo nela. Enquanto isso, Edison está furioso. Ele passou anos dizendo que as correntes alternadas eram perigosas e inúteis, mas agora seu maior rival contratou quem as fez funcionar. De repente, o debate tecnológico virou algo pessoal. Se a corrente alternada fosse superior à contínua, todo o império elétrico de Edison estaria ameaçado. Então Edison revidou. E ele não revidou de uma forma cavalheiresca. Ele revidou de modo desleal, dando início à Guerra das Correntes, uma das maiores rivalidades empresariais da história americana. Edison investiu tudo em uma campanha difamatória contra a corrente alternada. Ele organizou demonstrações públicas onde eletrocutou animais, cachorros, gatos e até um elefante usando corrente alternada só para provar o quão perigosa ela era. Na frente das multidões ele dizia: "É isso que Westinghouse quer na sua casa." Era horrível, mas também era um marketing eficaz. As pessoas passaram a associar a corrente alternada à morte e ao perigo. A manobra mais infame de Edison foi participar do desenvolvimento da cadeira elétrica. O estado de Nova York buscava um método de execução mais humano que o enforcamento. Edison viu uma oportunidade. Ele financiou secretamente o desenvolvimento de uma cadeira elétrica com corrente alternada e depois fez lobby para que o estado a adotasse.
A lógica dele é distorcida, mas de certa forma brilhante. Se a corrente alternada fosse usada para executar criminosos, as pessoas a considerariam perigosa demais para o uso diário. Então, em 1890, William Kemmler se tornou a primeira pessoa executada na cadeira elétrica, e Edison fez questão de que todos soubessem que foi a corrente alternada que o matou. Edison tentou fazer com que chamassem a execução na cadeira elétrica de Westinghouse como se fosse marca da morte. Isso é uma loucura. Westinghouse ficou indignado com essas táticas e contratou os melhores advogados para tentar impedir a execução de Kemmler, não por se importar com ele, mas porque sabia que Edison usaria isso como propaganda contra a corrente alternada. Mas aqui está a questão sobre ter uma tecnologia melhor. No final das contas, ela vence. Táticas de intimidação não mudariam a ciência. A corrente contínua não conseguia percorrer mais do que algumas milhas sem grande perda de energia. A corrente alternada, por outro lado, podia percorrer centenas de quilômetros com quase nenhuma perda. Se você quisesse fornecer energia para um país inteiro, a corrente alternada não era apenas melhor. Era a única opção que fazia sentido. Enquanto isso, Tesla prosperava. Montou um laboratório incrível em Manhattan, onde pôde realizar suas ideias malucas. Não perdeu tempo entre 1888 e 1891. Ele acumulou mais de 45 patentes. Isso é quase uma grande invenção por mês. Foi nessa época que Tesla inventou a bobina de Tesla, talvez sua criação mais famosa depois do motor de corrente alternada. Ela podia gerar centenas de milhares de volts e lançar raios pelo cômodo, e Tesla adorava exibi-la. Em suas demonstrações, ele conduzia corrente elétrica pelo corpo para acender lâmpadas fluorescentes. Tesla virou quase um cientista celebridade, fazendo palestras para plateias lotadas que assistiam seus shows de mágica elétrica. Ele iluminava salas com lâmpadas fluorescentes sem fio, fazia arcos elétricos dançarem e explicava como acessava forças que poucos imaginavam. Durante esse período, Tesla também começou a experimentar com raios-x. Isso foi antes de Wilhelm Röntgen descobri-los oficialmente, em 1895. Tesla estava tirando o que ele chamava de sombragrafias, que basicamente são imagens de raio-x, e tentando entender como esses raios-x funcionavam. Ele até tirou algumas das primeiras fotografias de raio-x de ossos humanos. Você pode ver nessa imagem aqui, isto é uma sombrografia real do pé de Tesla. Você pode ver que parecia um raio-x. Provavelmente, a invenção de Tesla mais avançada para sua época foi a comunicação sem fio. Em 1893, Tesla já estava demonstrando a transmissão por rádio. E em 1898 ele revelou algo que deixou as pessoas completamente impressionadas. Um barco controlado por controle remoto. 1898. Tesla conseguia fazê-lo avançar, recuar, virar à esquerda, virar à direita e piscar as luzes sob comando. Em 1898 a maioria nunca tinha visto um telefone. E aqui está a Tesla controlando uma máquina sem usar fios do outro lado da sala. Algumas pessoas na plateia achavam que era mágica. Pensavam que ele tinha contato com uma força sobrenatural sombria. Outras pessoas achavam que havia uma pessoa minúscula escondida dentro do barco ou algum tipo de máquina movida por humanos, e que tudo não passava de um truque. A ideia de que você poderia controlar uma máquina por meio de sinais invisíveis era tão estranha para a maioria das pessoas que elas nem conseguiam processar o que estavam vendo. Tesla tentou explicar que isso era apenas o começo, que um dia as pessoas seriam capazes de controlar todos os tipos de máquinas sem usar fios, talvez até se comunicar umas com as outras a grandes distâncias sem a necessidade de fios. Mas é claro, a maioria das pessoas achava que ele estava, deixando a imaginação voar longe demais e que estava muito à frente do seu tempo. Enquanto isso, a Guerra das Correntes atingiu o auge. O grande confronto ocorreu em 1893. Exposição Mundial Colombiana em Chicago, basicamente como a Feira Mundial. Estava prestes a ser o maior projeto elétrico já tentado e todos sabiam o que estava em jogo. Quem iluminasse a feira poderia abastecer o país no futuro. Edison propôs $554 mil para usar seu sistema de corrente contínua na feira. Westinghouse, usando a tecnologia de corrente alternada de Tesla, fez uma proposta de $399 mil e venceu. O sistema de corrente alternada de Tesla iluminava a exibição elétrica mais impressionante já vista. E a feira foi um sucesso absoluto. Centenas de milhares visitaram esses prédios iluminados pela corrente alternada de Tesla. Elas andaram em atrações movidas à eletricidade e viram demonstrações impressionantes do que a eletricidade era capaz de fazer. Para muitos, era a primeira vez que viam a luz elétrica em ação, tudo graças à corrente alternada de Tesla. A verdadeira vitória veio anos depois com o projeto das Cataratas do Niágara. Esse foi o teste definitivo, usando a força bruta das cataratas do Niágara para gerar eletricidade para cidades distantes. Foi um empreendimento gigantesco, de alto risco, que finalmente resolveria a questão. O futuro da eletricidade é CA ou CC?
E Westinghouse e Tesla ganharam o contrato, e em 1896 seus geradores de CA estavam enviando energia das cataratas do Niágara até Buffalo, a 42 quilômetros de distância. A energia CC nem chegava perto disso, mas o sistema CA de Tesla fazia parecer fácil. Então Edison havia perdido, a guerra das correntes acabou e a energia CA venceu de forma decisiva. Mas então algo aconteceu que mostra exatamente que tipo de pessoa Tesla era e por que ele nunca ficou tão rico quanto deveria. Em 1896, Westinghouse enfrentava sérias dificuldades financeiras por ter feito muitos empréstimos na guerra das correntes contra Edison, e agora os credores exigiam o dinheiro de volta. Seus banqueiros deram um ultimato: cancele o acordo de royalties com Tesla ou o levariam à falência e tomariam o controle da empresa. Westinghouse foi até Tesla e explicou toda a situação. Ele estava dividido. Era quem acreditou em Tesla desde o início, apoiou suas ideias e ajudou a realizá-las. E agora ele estava pedindo para a Tesla abrir mão de milhões em royalties para salvar a empresa da falência. Tesla ouviu atentamente a explicação de Westinghouse, de verdade. E então ele fez algo altruísta. Ele foi até o cofre, pegou o contrato de royalties, o próprio papel que garantia seu futuro e sua fortuna, e o rasgou bem na frente de Westinghouse. E assim Tesla abriu mão do que teria sido uma das maiores fortunas da história americana. Algumas estimativas sugerem que ele abriu mão do equivalente a 300 milhões de dólares em valores atuais, talvez até mais. Tesla não se importava com dinheiro, já era rico o bastante para bancar seus experimentos e preferia avançar a ciência a acumular riqueza. Então, com o fim dos pagamentos de royalties, Tesla ficou livre para perseguir o que mais lhe interessava. E o que lhe interessava ficava cada vez mais estranho e ambicioso a cada dia. Ele falou sobre comunicação com outros planetas, aproveitando forças que muitos cientistas nem acreditavam que existiam. E ao mesmo tempo ele pode ter se apaixonado por uma pomba. Em 1899, Tesla já havia dominado a eletricidade como as pessoas conhecem, certo? Ele venceu a Guerra das Correntes, revolucionou a transmissão de energia e foi celebrado em Nova York como um dos maiores inventores. Qualquer outra pessoa teria simplesmente aproveitado o dinheiro, viajado pelo mundo dando palestras e vivido do próprio legado. Para Tesla, ele era diferente. O motor de corrente alternada e sistemas modernos de energia eram só o começo. Ele acreditava que a eletricidade podia ser transmitida sem fio. Não apenas sinais, como o trabalho dele com rádio e aquele barquinho controlado remotamente, mas eletricidade de verdade, suficiente para iluminar cidades e fazer máquinas funcionarem, enviada pelo ar, sem fios. Não dá para testar ideias desse jeito em Manhattan. Então Tesla precisava de espaço, altitude e talvez uma pausa do caos da cidade. Em maio de 1899, ele fez as malas e seguiu para o oeste, rumo a Colorado Springs, uma cidade tranquila a quase 2.000 metros de altitude nas Montanhas Rochosas, o lugar perfeito. O ar seco e rarefeito facilitava muito os experimentos elétricos. A cidade era pequena, isolada e distante das principais redes elétricas, com algumas das tempestades de raios mais fortes do mundo. Tesla firmou um acordo com uma companhia elétrica local e obteve eletricidade gratuita ao aprimorar os geradores deles. Então ele montou uma oficina nos arredores da cidade e construiu algo que parecia saído de um filme de ficção científica. No centro havia um grande edifício de madeira de 30 metros com teto retrátil, mas, erguendo-se acima de tudo, estava a atração principal. Um mastro de madeira com 60 metros de altura, com uma esfera de cobre de quase 1 metro no topo. Os moradores chamaram isso de Castelo Elétrico de Tesla. E eles não estavam errados. Quando Tesla ligava aquilo, todo o edifício se iluminava. Raios saíam disparados da torre. Era possível ouvir a energia crepitando a quilômetros de distância. No centro de tudo estava esse novo dispositivo, um transmissor amplificador, basicamente como uma bobina de Tesla turbinada. Ele podia gerar milhões de volts, produzindo mais energia que a maioria das cidades da época. Mas a verdadeira mágica, Tesla descobriu que quando sua máquina estava ligada, lâmpadas acendiam sem estarem conectadas a nada. Só de estar perto do campo elétrico elas acendiam. Ele podia andar segurando tubos fluorescentes e eles brilhavam em suas mãos. Então ele foi ainda mais longe. Em um teste famoso, ele conseguiu acender 200 lâmpadas incandescentes a 40 km de distância. Sem fios, apenas eletricidade pelo ar. Agora não há testemunhas oficiais ou relatos sobre isso, mas isso foi escrito nas anotações de Tesla. Então, se ele realmente completou esse experimento ou estava apenas esboçando ideias, ninguém sabe ao certo, mas é amplamente afirmado que ele realmente fez isso. Ele se convenceu de que descobriu uma nova forma de entender a eletricidade.
Tesla acreditava que a Terra era um condutor natural capaz de transportar energia elétrica ao redor do mundo. Se você acessasse isso corretamente, poderia enviar energia para qualquer lugar. Ele escreveu sobre a detecção do que chamou de ondas estacionárias terrestres, padrões naturais de energia ressonante vindos do interior da Terra. Tesla acreditava que, com a configuração certa, você poderia enviar eletricidade do Colorado para Nova York, Londres, China ou qualquer outro lugar. A própria Terra conduziria a energia. Mas o experimento dele teve um preço. O transmissor era tão potente que continuava queimando a rede elétrica local. Uma sobrecarga derrubou completamente a energia da cidade, fazendo com que Tesla tivesse que arcar com a conta do conserto só para poder continuar o trabalho. E as coisas ficaram mais estranhas. Tesla começou a captar sinais misteriosos em seu equipamento, pulsos rítmicos que vinham das profundezas do espaço. Ele acreditava que poderiam ser mensagens de vida inteligente e especulou que talvez viessem de Marte. Hoje sabemos que provavelmente eram ondas de rádio naturais vindas do espaço, como erupções solares ou pulsares. Mas naquela época ninguém sequer sabia que esses sinais existiam. Para Tesla era mais lógico pensar que alienígenas tentavam contato do que estrelas invisíveis emitindo energia de rádio pelo cosmos, como sabemos hoje. Ele contou aos repórteres que talvez tenha feito contato com seres de outro mundo. Segundo ele, os sinais eram organizados e intencionais demais para serem só ruído aleatório. E ele realmente acreditava que estava à beira de uma comunicação bidirecional com outro planeta. De volta a Nova York, a comunidade científica passou a se preocupar, pois as ideias de Tesla pareciam mais ficção científica do que a ciência. As pessoas questionavam se a altitude, o isolamento ou o contato com eletricidade estavam afetando o cérebro dele. Tesla estava mais convicto do que nunca. Preencheu cadernos com cálculos e teorias sobre energia sem fio, comunicação planetária e como usar a rede de energia natural da Terra. Ele achava que mudaria o mundo de novo, agora em uma escala maior do que se imaginava. Em dezembro de 1899, ele escreveu a J.P. Morgan dizendo que seu transmissor realizava efeitos superiores a tudo já construído e que estava desenvolvendo descobertas que afetariam toda a humanidade. Tesla afirmou ter descoberto como transmitir energia sem fio ilimitada para qualquer lugar do planeta. Não só sinais, mas eletricidade para abastecer casas, máquinas e cidades. Sem fios ou infraestrutura, só energia transmitida pela Terra. Imagine as implicações. Um avião que voa sem nunca precisar reabastecer, um carro que não precisa de posto de gasolina. Quero dizer, cidades inteiras que poderiam ser construídas no meio do deserto e receber energia toda sem fio através da Terra. Em 1900, Tesla arrumou seu equipamento e voltou para Nova York. Ele acreditava ter dados, teoria e tecnologia para criar uma versão em escala real de seu sistema de energia sem fio e iniciar a próxima fase. Então ele deixou Colorado Springs. Mas o que ele não sabia era que seu próximo projeto seria o feito de engenharia mais ambicioso talvez já tentado, e que isso o tornaria o homem mais poderoso da Terra ou destruiria todo o seu legado. Tesla estava convencido de que, ele havia decifrado o código da energia sem fio e estava pronto para mostrar isso ao mundo. Mas essas grandes ideias têm um preço, e Tesla precisava de muito dinheiro para torná-las realidade. Então aqui entra J.P. Morgan. Se você não conhece J.P. Morgan, obviamente o banco leva o nome dele. Ele é o principal nome por trás da criação do banco. Ele é basicamente o Jeff Bezos dos anos 1900. O cara controlava mais dinheiro do que a maioria dos governos, e tinha a reputação de apoiar projetos ousados e arriscados, como ferrovias, aço, eletricidade. Se fosse algo grandioso e capaz de mudar o mundo, J.P. Morgan queria participar. Tesla então lhe mostrou o que parecia um plano de negócios simples. Guglielmo Marconi acabara de enviar a primeira mensagem sem fio pelo Atlântico, tornando a comunicação sem fio a grande novidade do momento. Tesla afirmou a Morgan que conseguiria criar um sistema muito superior ao de Marconi. E Morgan aceitou a ideia, prometendo $150 mil, cerca de 5 milhões hoje, um investimento enorme mesmo na época. Mas Tesla não contou tudo para ele. Sim, sua torre lidaria com comunicação sem fio, mas essa era apenas a história de fachada. O verdadeiro objetivo de Tesla era maior: transmitir energia elétrica sem fio pelo mundo todo, de graça. Tesla achou um terreno de 80 hectares em Shoreham, Long Island, afastado da cidade para evitar interferências, mas ainda próximo o suficiente para chamar a atenção. Ele nomeou o local Wardenclyffe em homenagem a James S. Warden, advogado e incorporador imobiliário que era dono do terreno e o vendeu para Tesla. A construção iniciou em 1900, destacando-se uma torre de 57 metros com uma grande cúpula de cobre de 21 metros de diâmetro e 55 toneladas.
Abaixo, Tesla cavou um poço revestido de 36 metros de profundidade, A 120-foot shaft line com metal e tubos subterrâneos se espalhando como raízes de árvore. Ele acreditava que isso permitiria acessar as correntes elétricas da Terra. Tesla estava totalmente comprometido. Wardenclyffe era sua obsessão e sua obra-prima. Quero dizer, esse era o seu grande trabalho. Ele imaginava um mundo onde a energia fosse ilimitada, sem fio e gratuita. Uma rede de torres como essa poderia potencialmente abastecer o planeta inteiro. Mas à medida que o projeto se arrastava, Morgan começou a ficar nervoso. Tesla continuava pedindo mais dinheiro, os prazos continuavam mudando, e o que a torre deveria fazer também mudava o tempo todo. Primeiro foi comunicação, depois Tesla falou de controle do clima, transmissão de energia e usar a Terra como condutor. Com o tempo, Morgan percebeu o que ocorria. Tesla não estava apenas criando um novo empreendimento, ele estava tentando fornecer eletricidade de graça. Isso era um problema. Morgan havia acabado de construir um império controlando indústrias, certo? Esse era todo o plano dele: ferrovias, aço, serviços públicos. E se a torre de Tesla funcionasse, ela tornaria empresas elétricas inteiras obsoletas da noite para o dia. Sem fios, sem medidores, sem contas, apenas energia em todo lugar de graça. Então, em 1906, P. Morgan corta o financiamento. Sem mais dinheiro, sem mais apoio. Tesla is crushed. Suas economias, sua reputação, anos de trabalho investidos em Wardenclyffe, e agora o sonho estava desmoronando. Ele passou anos buscando investidores, escrevendo cartas, fazendo apresentações e até procurando governos estrangeiros para apoio. Mas a resposta era sempre a mesma: por que financiaríamos algo que destrói justamente aquilo de que nossa sociedade e nós mesmos lucramos? Então, em 1915, Tesla estava falido e a torre ficou inacabada. Por fim, Tesla teve que vender a propriedade para pagar suas dívidas. E em 1917, os novos proprietários demoliram a torre e a venderam como sucata. Tesla nunca superou isso. E pelo resto da vida, ele insistiu que a torre teria funcionado. E é aqui que a coisa fica estranha. Depois que Wardenclyffe desmoronou, a vida de Tesla tomou um rumo que as pessoas considerariam bizarro. O homem, antes visto como gênio revolucionário, passou a agir de forma que até seus admiradores questionaram sua sanidade. Mas isso é o que torna Tesla fascinante. Mesmo em seus anos mais estranhos, ele fazia afirmações que, se verdadeiras, mudariam o mundo. O primeiro sinal de que algo havia mudado em Tesla foi seu relacionamento com pombos. Não era algo casual, sabe, de banco de praça. Tesla ficou obcecado em alimentar pombos por toda Nova York, especialmente perto da biblioteca pública de Nova York. Ele passava horas todos os dias andando com sacos de sementes, conversando com os pássaros como se fossem velhos amigos dele. Mas um pombo em particular se destacou, uma fêmea branca com as pontas das asas cinzentas, e Tesla disse que a amava, abre aspas, como um homem ama uma mulher. Se ela não aparecia no lugar de costume, ele passava o dia todo procurando-a. Ele chegou a afirmar que eles se comunicavam, e que ela o entendia melhor do que a maioria dos humanos, ou do que qualquer humano poderia entender. Quando ela adoeceu, ele a levou ao quarto do hotel e cuidou dela até melhorar, construindo poleiros, sistemas de alimentação e tomando conta dela como um cuidador. Os funcionários do hotel achavam que Tesla tinha enlouquecido de vez, que ele tinha perdido totalmente o juízo, mas ele não se importava. Ele disse que aquela pomba foi o relacionamento mais importante da vida dele. Enquanto isso, a situação de moradia dele ficou caótica. Tesla mudava de hotel em Nova York, acumulando dívidas que não conseguia pagar. Na verdade, o St. Regis expulsou ele em 1923. O Hotel Pennsylvania fez o mesmo em 1930 e o Governor Clinton Hotel em 1934. Cada vez, ele convencia um novo gerente de hotel a lhe dar crédito apenas mencionando seu nome. Ei, eu sou Nikola Tesla. E isso geralmente garantia, sabe? Lhe dava um pouco mais de tempo, mas sua fama estava desaparecendo, e no fim das contas, as dívidas só aumentavam. Mesmo quando sua vida pessoal começou a sair do controle, as ambições científicas de Tesla só aumentaram. Então, em 1912, ele começou a falar sobre algo que chamou de oscilador mecânico, um dispositivo que poderia sacudir prédios até destruí-los ao combinar com suas frequências naturais. Ele disse que construiu versões menores disso em seu laboratório em Manhattan e acidentalmente causou um mini terremoto. Tesla relatou essa história depois, em uma entrevista de 1935. Eu estava experimentando com vibrações. Eu estava usando uma das minhas máquinas e queria ver se conseguia sintonizá-la com a vibração do prédio.
Eu aumentei o nível, degrau por degrau. Houve um som estranho de estalo. Perguntei aos meus assistentes: de onde veio esse som? E eles não sabiam. Aumentei a potência da máquina mais alguns níveis. Ouvi um estalo mais alto e percebi que me aproximava da vibração do prédio de aço. Aumentei ainda mais a potência da máquina e, de repente, todas as máquinas pesadas começaram a voar pelo local. Peguei um martelo e destruí a máquina. Em mais alguns minutos, o prédio teria desabado sobre nossas cabeças. Na rua havia caos. Polícia e ambulâncias apareceram. Pedi aos assistentes silêncio e dissemos à polícia que foi terremoto. Foi tudo o que souberam. Ele chegou a afirmar que havia calculado quantas oscilações seriam necessárias para partir a Terra ao meio, mas prometeu que nunca faria isso. A maioria dos cientistas considerava isso absurdo, mas Tesla insistia que era real e até se ofereceu para demonstrar ao governo sem sucesso. Mas a afirmação mais famosa de Tesla em sua fase final de vida foi a chamada arma de teleforça, que a imprensa imediatamente apelidou de raio da morte. Desde o início dos anos 1930, Tesla começou a dizer aos repórteres que tinha criado uma arma tão poderosa que tornaria a guerra obsoleta, o raio da morte. Ele afirmou que ela podia disparar um feixe de partículas a mais de 400 km, destruindo aeronaves e exércitos. Ele afirmava que poderia matar 1 milhão de soldados instantaneamente e tornar qualquer país completamente invulnerável. Ele apresentou as armas aos Estados Unidos, Grã-Bretanha, União Soviética e Iugoslávia. Ele chegou a escrever propostas detalhadas descrevendo como o raio da morte poderia formar uma muralha defensiva impenetrável ao redor de qualquer nação. A lógica dele era simples. Se todo o país tivesse esse tipo de arma, ninguém ousaria atacar ninguém. E o momento não foi aleatório. Isso foi em 1930, certo? Imagine o mundo então. Hitler em ascensão, o Japão se fortalecendo e o mundo prestes a outra guerra. As pessoas buscavam desesperadamente um milagre tecnológico para manter a paz. Mas havia um problema. Ele nunca revelou como funcionava. Tesla descreveu a arma como um feixe de partículas que acelerava partículas microscópicas a altas velocidades. E hoje, físicos modernos dizem que isso soa muito como uma arma de energia dirigida, o que torna suas afirmações no mínimo intrigantes. Outras invenções dele nessa época eram igualmente malucas e impossíveis de verificar. Ele afirmou planejar criar uma câmera do pensamento para fotografar imagens mentais. A ideia era que o cérebro gera padrões elétricos ao pensarmos, e Tesla acreditava que poderia capturá-los e visualizá-los. Ele também afirmou ter planos para um motor movido por raios cósmicos, partículas de alta energia do espaço que permitiriam ao dispositivo funcionar indefinidamente. Basicamente, uma máquina de movimento perpétuo alimentada pelo próprio universo. E em 1937, aos 81 anos de idade, Tesla fez talvez sua afirmação mais ousada até então. Ele anunciou que havia completado uma teoria dinâmica da gravidade, uma teoria que, em suas palavras, desmontaria a teoria da relatividade de Einstein. Tesla nunca aceitou as ideias de Einstein. Ele achava a relatividade muito complicada e acreditava que o espaço era preenchido por algo que ele chamava de éter. Sua teoria afirmava que a gravidade era apenas o resultado da matéria interagindo com esse éter, e não realmente a curvatura do espaço-tempo. Ele disse que em breve publicaria a teoria, mas nunca o fez, e após sua morte nenhuma anotação detalhada foi encontrada. No final da década de 1930, a maior parte da comunidade científica já considerava Nikola Tesla um fracasso trágico, brilhante, mas derrotado. Seus raios da morte, máquinas de terremoto e invenções cósmicas pareciam mais sonhos desesperados ou delírios de um lunático do que ciência de verdade. Nikola Tesla nunca desistiu, continuou dando entrevistas, escrevendo cartas e afirmando que o mundo um dia o entenderia. Ele passou seus últimos anos sozinho em um pequeno quarto no Hotel New Yorker. Às vezes ele saía para alimentar seus pombos ou falar com a imprensa, mas geralmente permanecia no quarto, rodeado de cadernos com ideias incompreendidas. E em 7 de janeiro de 1943, Tesla foi encontrado morto em seu quarto aos 86 anos de idade. Mas esse não foi o fim da história. Tesla foi encontrado no quarto 3327, e se você se lembra, Tesla tinha uma obsessão pelos números 3, 6 e 9, acreditando que eles eram as chaves para desvendar os segredos do universo. Se não for um gênio em matemática, não se preocupe, eu ajudo. Lembre-se, o quarto é 3327, os dois 3 somam 6, e 2 mais 7 dá 9, dando 3, 6, 9. Ou você pode somar o número do quarto, 3, 3, 2 e 7, que dá 15, que também é divisível por 3. Mas aqui está o detalhe. Poucas horas após sua morte, agentes do governo entraram em seu quarto e apreenderam todo o trabalho dele.
Carga equivalente a 80 caminhões, exatamente. Não foram a polícia de Nova York ou autoridades locais, mas o escritório de bens de estrangeiros. Essa agência de guerra confiscava bens de estrangeiros inimigos. Mas aí vem a parte estranha. Tesla era cidadão naturalizado desde 1891. Ele não era um estrangeiro. Tecnicamente, o escritório de bens de estrangeiros não tinha jurisdição, mas eles tiraram tudo dele e ninguém os impediu. Por décadas, Tesla fez afirmações cada vez mais extravagantes: raios da morte, máquinas de terremoto e energia sem fio. A maioria dos cientistas dizia que era fantasia, então por que o governo estava tão ansioso para confiscar seus pertences, distorcendo a lei para isso? E então fica ainda mais estranho. O governo trouxe um especialista para examinar os materiais, um cavalheiro chamado Dr. John G. Trump, um físico respeitado do MIT e sim, tio de Donald Trump. Especialista em radiação de alta voltagem e raios-x, ele era a pessoa ideal para avaliar a legitimidade das invenções de Tesla. Dr. Trump examinou por 2 dias os arquivos de Tesla e, em público, os descartou como especulativos, filosóficos e promocionais. Porém, teóricos da conspiração acreditam que algo mais aconteceu. Eles acreditam que, escondido nas páginas rabiscadas de Tesla, estava o projeto, talvez de uma máquina do tempo, um dispositivo capaz de usar frequências ressonantes e ondas eletromagnéticas para manipular o tempo e o espaço. Em vez de arquivá-lo, o Dr. Trump supostamente o construiu. Essa é a teoria que circula entre conspiracionistas. Na década de 1890, décadas antes da presidência de Donald Trump, um homem chamado Ingersoll Lockwood escreveu 2 livros obscuros. Um se chamava Viagens e Aventuras do Pequeno Baron Trump, e o outro era, entre aspas, O Último Presidente. Neles, um garoto chamado Baron Trump é guiado por um mentor chamado Don. Eles moram em Nova York e acham um portal temporal secreto sob o Castelo Trump. Ele usa para viajar no tempo e espaço, conhecendo civilizações futuras, caos e agitação política. Nos dias atuais, Donald Trump é presidente. Seu filho mais novo, Barron, mora em Nova York. Ele é quieto, incomumente inteligente e tem acesso a conhecimentos além de sua idade. Alguns até acreditam que ele é o viajante do tempo, aquele que o Dr. John G. Trump ajudou a enviar pelo tempo usando a tecnologia de Tesla. Agora, é claro, isso é algo absurdo. Não sei se você poderia verificar isso, certo? É só uma teoria da conspiração, mas ela existe, então achei importante que você soubesse. O raio da morte, por outro lado, muita gente especula que ele é real mesmo. Na base aérea de Wright-Patterson, o brigadeiro-general L. C. Craig, um dos primeiros pilotos de jato e especialista em tecnologia militar, analisou o feixe de partículas de Tesla e chegou à conclusão oposta. Ele acreditava que havia algo nisso e que o raio da morte realmente poderia funcionar. Agora, 2 setores do governo dos Estados Unidos analisam o mesmo material. Um afirma que as ideias de Tesla eram bobagem, apenas promoção e filosofia. O outro acha que há partes disso que são potencialmente legítimas. E isso não é exatamente um consenso científico. E então vem a divulgação de documentos do FBI em 2016. Cerca de 250 páginas de arquivos relacionados a Tesla foram desclassificadas sob a Lei de Liberdade de Informação. E os detalhes são interessantes. Um documento mostra que o vice-presidente Henry Wallace, segundo no comando de FDR, foi informado pessoalmente sobre o trabalho de Tesla. Não só sobre o raio da morte, mas também sobre transmissão de energia sem fio. E não é algo que você contaria ao vice-presidente se não achasse importante. Novamente, foi visto apenas como divagações de um velho, mas aqui está o vice-presidente sendo informado. Outros documentos mostraram que o FBI monitorava Sava, Kosonovic, sobrinho de Tesla e embaixador da Iugoslávia nos Estados Unidos. Temiam que ele contrabandeasse a tecnologia de Tesla para inimigos dos Estados Unidos e cogitaram prendê-lo para impedir isso. Devemos perguntar, por que os Estados Unidos temeriam que nações inimigas obtivessem invenções de Tesla, a não ser que acreditassem que elas funcionariam? E então aqui está o misterioso protótipo do raio da morte. Segundo arquivos do FBI, Tesla manteve o que dizia ser um dispositivo funcional em outro cofre. Junto a ele, deixou um bilhete afirmando que valia $10.000 e explodiria se fosse aberto de modo errado. Quando abriram o cofre, os agentes só encontraram peças elétricas comuns, como resistores e capacitores. Nada especial, apenas componentes que se acham em qualquer loja de eletrônicos. Então Tesla estava blefando ou pregando uma peça. Ou aquela caixa era uma isca.
Era isso que ele queria que eles achassem? Tesla, principalmente no fim da vida, era muito paranoico e sabia que buscavam suas ideias. Ele viu outros roubando seu trabalho a vida toda. Desde Edison, talvez Marconi, e possivelmente muitos mais se apropriaram do trabalho de Tesla. Será que ele deixou mesmo um raio da morte real no armário do hotel? Talvez os protótipos reais estejam escondidos em algum lugar, talvez tenham sido entregues para alguém, ou talvez nunca tenham existido de verdade. Ou talvez a mente de Tesla, assim como seu motor de corrente alternada, estivesse tão à frente de seu tempo que ninguém realmente entendeu o que ele deixou para trás. Vale lembrar que o trabalho mais importante de Tesla, como o motor de corrente alternada, existia como projetos mentais detalhados antes de serem construídos. Ele nem sempre precisava de protótipos físicos para provar suas ideias. Talvez o raio da morte também tenha sido só um conceito no papel, não um aparelho físico. Em 1952, após anos de batalhas judiciais, a maioria dos papéis restantes de Tesla foi enviada para Belgrado, na Iugoslávia, onde agora estão guardados no Museu Nikola Tesla. Mas nem tudo foi enviado para o exterior. Apenas 60 dos 80 baús foram devolvidos, enquanto 20 baús com os papéis de Tesla permaneceram sob posse do governo dos Estados Unidos. Governo e até hoje ainda estão classificados como confidenciais, que ameaça documentos da década de 1940 poderiam representar para a segurança nacional em 2025. Quero dizer, a menos que essas ideias, não fossem apenas fantasia. O exército dos Estados Unidos desenvolveu armas de energia dirigida, como lasers, micro-ondas e protótipos de armas de partículas. A iniciativa de defesa estratégica do Reagan nos anos 1980, apelidada de Guerra nas Estrelas, era meio que a visão original do Tesla, só que ampliada para o espaço sideral. Sistemas modernos de defesa laser que derrubam drones lembram o raio da morte do Tesla, mas em versão século XXI. Talvez ele não fosse louco, apenas adiantado para seu tempo. Provavelmente nunca saberemos ao certo o que Tesla descobriu ou o que o governo achou naquele quarto de hotel. O que sabemos é que o governo não tratou a morte de Tesla como algo insignificante. Eles agiram rápido, eles quebraram a lei, eles confiscaram tudo, e parte disso nunca veio à tona até hoje. O homem que mudou o mundo com a eletricidade pode ter deixado algo ainda mais poderoso para trás, e seja lá o que for, assustou tanta gente que decidiram manter isso trancado. E isso, senhoras e senhores, é a vida e as invenções de Nikola Tesla. Quero dizer, eu simplesmente acho esse cara fascinante. Sinceramente, acho todo o trabalho dele, impressionante. Quero dizer, mesmo ignorando a parte das conspirações por um momento, saindo do nada, só um garoto do leste europeu que eventualmente sobe na vida, não se importa com dinheiro e vive. Uma vida quase ascética, gênio atormentado e incompreendido que acaba mudando. O mundo é simplesmente a história mais fascinante e incrível a qual eu acho que todos, inclusive eu, podem se apegar. Eu quero ser Nikola Tesla. Infelizmente, eu sou meio burro e ninguém acha que eu sou um gênio secreto, mas Tesla era de verdade. Ele era um gênio secreto, enganado pelos outros, mas seguia em frente sem se importar. E aí você traz, quero dizer, o lado da conspiração. Quero dizer, é bom demais. Quero dizer, que loucura, né? Quais são as chances de o tio do Trump ser o cara que examina os arquivos do Tesla depois que ele morre? Acredito que ele ainda possua alguns desses arquivos. Quero dizer, é simplesmente louco. E o fato de existir esse livro que você sabe fala sobre Barron Trump e tudo isso é simplesmente insano. O que vocês acham? Vocês já ouviram isso? Acho que o tio do Trump ter acesso aos arquivos do Tesla é coincidência? Vocês acreditam que armas de energia dirigida, raios da morte e máquinas de terremoto eram protótipos reais que funcionavam? Vocês acreditam que Tesla estava prestes a democratizar a eletricidade para todos e que os poderosos temeram isso? Ou ele era só um cara genial que saiu dos trilhos, perdeu a sanidade aos poucos, era ambicioso e tinha dinheiro suficiente para bancar suas invenções? No fim da vida, as invenções dele não significavam nada, apenas devaneios de um louco. Eu não sei. Quer dizer, hoje em dia há pessoas assim, certo? Por exemplo, Kanye West, um músico genial que mais tarde começa a ter ideias bastante controversas. Acho que a maioria das pessoas vê o Kanye e pensa... antigamente ele fazia coisas incríveis, mas hoje em dia, é difícil dizer. Eu não sei se eu curto o Kanye do mesmo jeito que antes. O Tesla era esse tipo de cara também. Ele teve ideias brilhantes no início, mas envelheceu e perdeu a cabeça. Eu não sei, parte de mim gosta de acreditar que escondido nesses arquivos tem informação secreta. Não consigo imaginar que a tecnologia de 1940 ainda seja valiosa hoje em dia. Eu imagino que tudo já veio à tona, esteja sendo usado em operações militares ou não. Quero dizer, eu só presumo que tudo, já foi resolvido, mas eu não sei. Deixe um comentário, me diga o que você acha.
E se houver mais alguém na história que você acha que merece mais crédito, mais atenção, ou tem uma história maluca que precisa ser contada, por favor, coloque nos comentários. Eu adoraria receber seu feedback. Quero muito saber o que você pensa. Esse ainda é um canal novo, ainda estamos crescendo, então por favor se inscreva. Eu leio todos os comentários. Sejam gentis no YouTube e Spotify. Estou acompanhando tudo e mal posso esperar para vê-los na próxima. Obrigado por nos acompanhar no History Camp.